Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série dos 7 Lords. No dia de hoje a gente vai estar falando sobre o membro feminino do grupo, né? Que é uma coisa que inclusive no grupo dos Cavaleiros Reais é basicamente inexistente, né? E é muito interessante que a gente tenha uma Digimon como essa aqui, até porque ela representa uma coisa muito importante para um grupo como esse, né? Então, vamos começar? Vambora! Então, Digi Escolhidos, agora no começo do vídeo, só avisando vocês mais uma vez que nessa série eu vou ter que maneirar em alguns assuntos que tem a ver com esses Digimons, porque o YouTube não gosta muito, e para essa Digimon aqui com certeza eu vou ter que fazer isso, tudo bem? Só deixando avisado mais uma vez para vocês. Então, para começar, vamos falar do que esses Digimon são baseados, né? Eles são baseados em 3 coisas principais. Então, nesse vídeo a gente vai estar falando da Lilithmon, né? E para começar, eles são baseados nos 7 pecados capitais. No caso da Lilithmon, ela é baseada no pecado da luxúria, né? E a luxúria dela vem principalmente do fato de que ela quer ser o Digimon mais belo, mais lindo de todos, né? Ela não quer que nenhum outro Digimon seja mais bonito que ela. Ela é bem parecido com o que você pode imaginar a rainha das histórias da Branca de Neve ou alguma coisa do tipo. É assim que ela se comporta, só que muito pior, né? Então ela principalmente tem a luxúria por beleza, tudo bem? E daí o segundo ponto nos quais eles são baseados são em alguns seres, em alguns demônios de algumas culturas diferentes. No caso dela, obviamente está no nome dela, ela é baseada na Lilith, né? Que tem tudo a ver, inclusive, com o pecado capital que ela representa. E a terceira coisa nas quais eles são baseados são nos espíritos olimpianos, que cada um deles tem uma marca, né? E no caso a Lilithmon tem sua própria marca. No caso desses Digimons, essas marcas são chamadas de coroas, né? Então você vai ver uma imagem da Lilithmon X aí. Na asa dela tem a marca dela, a cor dela que ela representa é a cor verde. Os espíritos olimpianos eram também representados pelas 7 cores do arco-íris. No caso dela, obviamente, ela vai ser representada também pela cor verde, tudo bem? Então, essas são as 3 coisas nas quais eles são baseados. Vamos para a próxima parte agora. Então agora falando sobre a Divina Comédia, de Dante Alighieri, o Inferno de Dante, onde a gente tem os andares do Purgatório, né? No caso, o andar da Lilithmon, que seria o andar da luxúria, é o primeiro de cima para baixo e o 7º contando de baixo para cima, tudo bem? Esse seria o andar, o qual na área negra muito provavelmente ela dominaria, né? Então seria basicamente o primeiro andar que você passaria por ele. E em segundo lugar aqui eu quero mostrar a Torre da Lilithmon, que mais uma vez apareceu no jogo de Digimon recentemente. Provavelmente é uma coisa só do jogo, mas se mais pra frente a gente vier novamente a ver essas torres e elas forem realmente os castelos, as bases desses Digimons, é interessante que eu esteja mostrando eles aqui. Então essa é a torre dela, tudo bem? Então, sobre onde você pode ver mais da Lilithmon nos animes, nos mangás e tudo mais de Digimon, eu recomendaria em primeiro lugar o anime de Digimon Cross Wars, né? Muitos de vocês devem conhecer como Digimon Fusion. Lá a Lilithmon apareceu bastante, ela fazia parte do grupo dos vilões e tudo mais. Porém, né, eu recomendaria para vocês principalmente o mangá de Digimon Cross Wars, né? O mangá de Digimon Cross Wars também tem a Lilithmon, porém no mangá ela é colocada de uma forma muito melhor, com uma presença muito mais forte, como uma Digimon muito mais poderosa do que no anime. Lembrando que a história do mangá de Digimon Cross Wars é completamente diferente da história do anime de Digimon Cross Wars, tudo bem? Normalmente eu gosto de comparar a Lilithmon do anime de Digimon Cross Wars com a Jessie da equipe Rocket, sabe, de Pokémon. Ela é bem parecida até em personalidade, apesar dela ser uma Digimon bem forte. Ela muitas vezes era usada como alívio cômico lá. Quando no mangá ela era muito mais poderosa, ela tinha uma personalidade muito mais forte e ela realmente foi uma vilã que deu muito trabalho para os Digi Escolhidos no mangá. Então eu recomendaria essas 2 coisas. Assistam o anime de Digimon Cross Wars, né, que vocês devem conhecer talvez como Fusion, e leiam principalmente o mangá de Digimon Cross Wars. Vocês vão ver muito dela lá e vai ser super legal. Então, de Escolhidos, falando agora da Lilithmon propriamente dita, ela é a única membro feminina do grupo dos 7 Lords, o que torna ela muito especial dentro desse grupo e muito legal também, né? Então, muitas pessoas gostam de tratar a Lilithmon como se ela fosse o membro mais fraco desse grupo, né? E muitas vezes as pessoas tratam ela dessa forma graças à aparição dela no anime de Digimon Cross Wars, né?
porque o anime de Digimon Cross Wars, como eu disse pra vocês aqui nesse vídeo mesmo, ele trata a Lilithmon como se ela fosse um Digimon forte, porém bem cômico, né? Muitas vezes ela tá simplesmente fazendo umas coisas estilo Equipe Rocket de Pokémon, né? E ela não demonstra ser aquela Digimon séria que vai acabar com tudo e com todos e tudo mais, né? Então, mesmo assim, mesmo no anime de Digimon Cross Wars, você vê bastante até dela sendo bem poderosa, né? O que é bem interessante. Porém, ela não é bem assim. Ela foi retratada de uma forma no anime, mas como eu disse no mangá, ela foi retratada de uma forma muito melhor, né? O que é muito interessante. Então, se vocês quiserem ver bem como a Lilithmon deve funcionar mesmo, né, no grupo dos 7 Lords, eu recomendo que vocês leiam o mangá. Ela é uma Digimon muito poderosa e ela tem uma característica bem interessante que é muito semelhante com o Daemon, que é o fato de que ela, apesar de ser do tipo Lorde Demônio, ela é um anjo caído, né? Mas não qualquer anjo caído. Dentre os anjos mais poderosos do mundo digital, um deles caiu para se tornar Lilithmon. Nesse caso, acredito que a maioria das pessoas saiba quem é uma Ophanimon, né? Então é interessante porque o Daemon originalmente era um Seraphimon, né? E sendo a Lilithmon a Ophanimon, é interessante isso, porque já são 2 membros dos 3 arcanjos. E a gente sabe, inclusive, que o próprio Querubimon tem um lado caído também, apesar de ele, do lado caído, não faz parte dos 7 Lords, mas os outros 2 fazem, né? O que é muito interessante. Então, os 3 arcanjos têm lados ruins que acontecem graças a eles caírem da graça por motivos diferentes, né? Então é bem interessante no caso da Lilithmon, por quê? Porque a Ophanimon, na descrição oficial dela, é dito que ela é basicamente a mãe santa do mundo digital. Ela é literalmente comparada com Maria, da Bíblia, né? Todos vocês devem conhecer, saber do que eu tô falando, né? Então, ela ter caído da graça como Digimon, né? E ter se transformado na Lilithmon, né? É uma coisa muito, muito complicada, né? É muito poderosa e complicada. É uma coisa incrível de ter acontecido no mundo digital, de certas formas, né? Como que isso aconteceu? O que exatamente se passou com essa Ophanimon para ela ter caído da graça tanto ao ponto dela ter se transformado na Lilithmon? Seria interessante que a gente soubesse, né? Principalmente sendo a Digimon representante do pecado capital da luxúria. E a gente sabe que esse pecado capital é bem complicado, né? De muitas formas diferentes. Porém, no caso dela, o que dá pra perceber é que ela representa principalmente o fato daquela Digimon que quer ser a mais linda, a mais bela, e que nenhuma outra Digimon pode ser mais bela do que ela, né? Então ela vai acabar com qualquer Digimon feminina que seja mais bela do que ela, ou pelo menos que ela considere dessa forma, né? Como eu disse, fiz a comparação com a Bruxa Má, com a Rainha Má das histórias da Branca de Neve, né? Que ela tinha também um lado bem parecido com isso. É dito na descrição oficial da Lilithmon que ela é chamada no mundo digital também de a deusa das trevas, né? O que é bem interessante, até porque, como a gente já fez a comparação com a mãe santa do mundo digital, ela ter esse apelido aqui até faz sentido, né? Então, como eu disse pra vocês, ela é membro dos 7 Lords, a única membro feminina. E é interessante a gente ver no design dela que ela tem esse design bem bonito, né? Roupas roxas e de cores bem escuras, ela parece bem gótica, né? Com alguns detalhes em dourado no corpo dela. Ela é bem japonesa de várias formas diferentes no estilo de se vestir, o que é bem interessante. E bem provocativo também, de várias formas também, né? E faz sentido até porque ela representa o pecado da luxúria, o que é perfeito para ela no caso, né? Então, uma coisa que é muito interessante sobre ela é que ela passa esse ar de uma mulher mais adulta, né? Mais velha, mais experiente, né? Que vem, obviamente, dela ter caído de uma Ophanimon, que já é um Digimon de nível Mega, e normalmente são Digimons bem evoluídos. Então, como uma mulher bonita, ela é uma mulher bonita que mostra um lado mais maduro, né? O que é bem interessante para ela. E isso vai voltar a ser citado daqui a pouco, quando eu estiver falando da forma X que ela assume. Então, prestem bem atenção nesse detalhe, porque é bem importante para ela, né? Ela apareceu, como eu disse, nos mangás de Digimon Cross Wars, porém ela foi um dos primeiros Lords Demônio que foram revelados. Ela foi revelada basicamente no mesmo ano que o Lucemon foi revelado, né? Que foi no ano de 2002, através dos Virtual Pets. Ela fez também uma aparição bem rápida em Digimon Savers, uma hora que aparecem várias sombras dos outros Lords no fundo, assim, ela tava lá junto, o que é bem interessante. Mas ela foi criada e revelada em 2002, e por isso ela, queira ou não, é um dos primeiros Lords Demônios que foram criados, o que é bem interessante, né? Ela tem alguns ataques bem interessantes, né?
Então a maioria das pessoas devem estar esperando que ela seja só aquela mulher linda e que vai provocar os outros e tal. E realmente ela faz isso. Ela tem alguns poderes provocativos, onde ela usa a sua beleza para atrair os Digimons para ela e usá-los como se eles fossem bonecos, né? Como se eles fossem seus servos, seus escravos. É uma coisa que ela adora fazer. Mas fora isso, pessoal, fora esse poder enorme que ela tem desse tipo de coisa, né? Ela tem vários poderes diferentes que fazem o inimigo apodrecer. Então ela tem inclusive um beijo que ela manda assim, né? Que basicamente é como se ela estivesse dando uma baforejada num beijo assim, que solta uma fumaça negra e faz os inimigos apodrecerem. Se ela acertar você com a garra que ela tem na mão direita, ela tem uma garra amarela que parece uma luva, né? Isso também aparentemente faz com que o inimigo apodreça quando ela corta ele com essas garras, né? Com as unhas dela normais da outra mão, ela consegue fazer o inimigo apodrecer também. Então ela tem bastante presente nos poderes dela, poderes que fazem o inimigo apodrecer ou corroer, o que é bem interessante com ela, né? Talvez tenha um pouco a ver com o pecado capital qual ela representa, né? Que ela controla e ela apodrece o inimigo, o que é bem interessante para ela. Então, pessoal, sobre a Lilithmon, basicamente é isso que a gente sabe. O que é mais importante para ela dentro dos 7 Lords é tudo isso, é assim que ela vai lutar, é assim que ela vai se comportar. Como eu disse, a personalidade dela é de uma Digimon que se acha demais, ela se imagina como o ser mais lindo e belo que existe, e ela vai rir da cara de qualquer um e vai querer passar por cima, pisar por cima de quem quer que seja, e principalmente se for uma Digimon linda e maravilhosa, ela vai querer acabar com ela, não importa quem seja, tudo bem? Então agora a gente vai para quando ela consegue o Anticorpo X. Então, Digi Escolhidos, agora a gente vai falar sobre a Lilithmon X. E assim como a maioria dos outros Lords Demônio, ela conseguiu o Anticorpo X recentemente, através dos novos capítulos do mangá Digimon Chronicle X, né? E é bem interessante a gente falar dessa forma da Lilithmon, por quê? Porque ela muda de uma forma diferente da maioria dos outros Digimon X, quando ela consegue o Anticorpo X, né? Então eu vou explicar para vocês. O que acontece é que quando um Anticorpo X se desenvolve dentro de um Digimon, ele vai direto para o Digicore desse Digimon. E ele modifica esse Digimon através do Digicore dele, que é basicamente o coração, a alma desses Digimons, né? E o que acontece, pessoal, é que no caso da maioria dos Digimons, quando isso acontece, quando esses Digicores realmente mostram do que eles são capazes através do Anticorpo X, eles fazem com que os Digimons assumam formas mais tecnológicas, mais avançadas, cheias de lâminas pelo corpo, nas armaduras, garras enormes, marcas pelo corpo. No caso da Lilithmon X, ela mudou de uma forma muito interessante e bem diferente até, né? Porque a maior vontade da Lilithmon era, primeiro, se tornar mais bonita, né? Ela quer se tornar mais bonita, faz parte da luxúria que ela representa, né? E é bem interessante isso, porque o que o Digicore dela faz é mostrar do que ela realmente é capaz através dessa beleza. Então ela faz com que a Lilithmon rejuvenesça. Ela ganha uma aparência de uma mulher mais jovem, né? Bem mais jovem, pelo que está escrito aqui. Que a Lilithmon original, como eu disse, ela tinha uma aparência de uma mulher mais adulta, mais velha, mais madura. No caso, ela rejuvenesceu graças ao Anticorpo X, o que faz perfeito sentido para ela, porque tem tudo a ver com a vontade dela, com a luxúria dela e tudo mais, né? O que é bem interessante para esse personagem, faz com que ela seja incrível mesmo dentro desse grupo que tá forrado de Digimons muito legais, né? E obviamente que isso mudou ela de várias formas diferentes, as roupas que ela usa, ela tem meio que asas de borboleta nas costas, ela usa saltos enormes, vocês podem ver nos pés dela que ela tem uns saltos bem altos para que ela fique uma Digimon mais alta. É interessante porque dentre os 7 Lords todos eles são Digimons bem altos, né? Ela sempre foi a mais baixinha, interessante que ela tem um salto enorme agora, né? Ela continua com a garra na mão direita, que agora se parece mais ainda com uma luva, né? Apesar de que ela aparentemente tem uma garra vermelha bem grande, que ela provavelmente usa para atacar com certeza, né? Mas, como eu disse, o que mudou nela principalmente foi o fato de que ela ficou com a aparência de uma mulher muito mais jovem. E dessa forma ela se sente muito mais linda, muito mais atraente de muitas formas, que tem a ver até com os poderes e habilidades dela, né? Então, continuando aqui,
com as habilidades dela? Ela tem a Coroa da Luxúria, que é justamente essa marca verde que ela tem em uma das duas asas de borboleta que ela tem nas costas. Essa é a marca dos espíritos olimpianos, que todos os Digimons dos Sete Lords ganham essa marca no corpo deles quando eles ganham a forma X, e eles usam essa coroa para se tornarem ainda mais poderosos. Eles usam ela literalmente como se ela fosse parte dos poderes deles, né? Então ela tem uma habilidade usando essa coroa que é chamada de 70 Fascinate, né? Ou fascinação do 7, alguma coisa do tipo assim, né? E é interessante que ela tenha essa habilidade, né? Porque, mais uma vez, todos eles têm uma habilidade que tem 70 no começo, que tem a ver com o fato de que eles são 7 lords e coisas do tipo, né? E essa habilidade dela é mais ou menos uma versão melhorada da habilidade que ela tinha de atrair os Digimons com a sua beleza. Dessa vez ela usa a Coroa da Luxúria e ela faz com que todo o poder seja retirado dela e faz com que ela tenha uma fascinação, uma beleza, um controle sobre essa provocação que ela usa tão poderoso que ela consegue entrar numa área e atrair para ela milhares de Digimons ao mesmo tempo. Então todas elas vão na direção dela como se ela fosse o ser mais perfeito, lindo e maravilhoso que existe. Todos eles ficam caídos de paixão por ela na hora, né? Com esse poder que ela usa. Nessa hora, então, ela começa a fazer com que esses Digimons fiquem no limite de seus poderes. Eles vão lutar por ela com tudo que eles têm, da maneira mais poderosa que eles conseguirem. Tanto, mas tanto, que eles começam a apodrecer e morrer aos poucos. Então ela faz com que esses Digimons virem bonecos, servos dela. Eles usam todo o seu poder, então eles vão morrendo aos poucos, né? É até descrito aqui que ela é apaixonada por ver os seus servos brilhando com todo o seu poder, e aos poucos eles vão se apagando porque eles estão morrendo e sumindo, né? Essa é uma coisa que ela adora fazer. Ela ri fazendo isso. Basicamente faz parte, mais uma vez, da personalidade dela, né? E é bem interessante porque tá escrito na descrição oficial dela uma frase bem incrível aqui, né? Que diz que ela é uma deusa da morte muito linda, muito maravilhosa, muito sedutora, muito atraente e com a mente muito tolerante e aberta, né? Então, quando eles dizem tudo isso para influenciar em suas habilidades, seus poderes, principalmente onde ela atrai os outros com sua beleza, né? Então, é bem interessante tudo isso daí. Veja como você quiser, pense em tudo isso daí, faz parte das habilidades dela, queira ou não, tudo bem? Então, super interessante, pessoal, essa foi a Lilythmon X. Eu achei que ela é muito poderosa, eu achei que realmente eles fizeram ela ainda mais bonita nessa forma, com certeza. Faz sentido que ela seja assim, né? Tá na descrição oficial dela, tem tudo a ver com ela. Então, sobre ela, é isso. Então, Dia Escolhido, só para encerrar esse vídeo aqui, eu queria citar o quão interessante é o fato de que, como X, a Lilythmon consegue basicamente criar o seu próprio exército particular, né? Não apenas de Digimons que vêm da área negra, mas de qualquer lugar que ela tiver, né? Ela tem literalmente habilidade para fazer qualquer Digimon num raio de, sei lá, quilômetros, obedecer ela como se fossem seus servos e literalmente morrerem por ela, lutarem as batalhas por ela até eles morrerem e sumirem, né? O que é muito interessante. Inclusive a gente tem citações de exércitos e tudo mais, tem até um campo de Digimons que vem da área negra, muitas vezes chamados de soldados do pesadelo. Ela nem precisa disso daí, ela pode criar seu próprio exército na hora que ela quiser, e os caras, os Digimons vão se apaixonar por ela na mesma hora, né? Então é um Digimon bem difícil de lidar, né? O que é bem interessante. Mas como eu disse, pessoal, no começo desse vídeo, alguns temas são meio complicados de trazer aqui nesse vídeo, o YouTube não gosta muito, né? Mas eu espero que eu tenha conseguido trazer para vocês todos os detalhes da maneira mais clara possível, que vocês tenham gostado. Então eu vou só pedir aqui no final desse vídeo que vocês deixem aí seus comentários sobre tudo que vocês acharam da Lilythmon e da Lilythmon X, por favor. Seus comentários são muito importantes. E também, se possível, como eu sempre peço, que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho e se quiserem dar ainda mais suporte para o canal, estejam clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dia Escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui, aguardo vocês para os próximos, então fui, Dia Escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!